E aí, nação, boa tarde. Vou trazer aqui um breve resumo dessa manhã de terça-feira dos setoristas tanto do Sport TV quanto da ESPN que estão acompanhando o Flamengo lá no CT do Grêmio, inclusive, onde o Flamengo treina desde a partida de domingo contra o Inter para enfrentar novamente o Inter amanhã, visando a classificação para as quartas de final. Então vamos aqui, sem muitas delongas, acompanhar o resumo dessas notícias. Carlos Gil está em Porto Alegre, acompanhando a preparação do Flamengo para esse confronto brasileiro, né? No Beira-Rio, mando do Inter para o jogo da volta, vantagem do Flamengo, venceu em casa 1-0. O Flamengo está treinando nas instalações do Grêmio, não é isso, Gil? Bem-vindo à redação. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, Caju, Tim Vickery e todo mundo que está com a gente. Exatamente, o Flamengo faz mais um treino hoje à tarde no CT do Grêmio. Jogou com o mesmo adversário, mesma cidade, mesmo estádio aqui. A gente está bem próximo do gigante da Beira-Rio, diante do Rio Guaíba. Aqui eu estou vendo do outro lado da rua, termômetro 21 graus, temperatura bem agradável. De uma Porto Alegre que vai vivendo esse clima de Copa. Aliás, é muito bacana para a gente que não é aqui do Rio Grande do Sul, ver como o torcedor gaúcho curte a Copa Libertadores, né, essa tradição, talvez pela proximidade, né, geográfica, histórica com uruguaios, com argentinos, né, tanto o gremista quanto o colorado, eles gostam demais desse clima de jogos eliminatórios, de mata-mata, de que seus clubes tenham uma tradição copeira. Né? Esse ano o Inter está representando o Rio Grande do Sul na Copa Libertadores e tem que ser mais copeiro do que nunca, como você disse. O Internacional perdeu o primeiro jogo no Maracanã 1-0. No último domingo aqui no Beira-Rio, o Flamengo venceu por 3-1, com propostas diferentes, né? O Roger Machado poupou praticamente o time inteiro, né? Nem o Rocher começou no gol, né? Geralmente o goleiro fica, mas nem o goleiro ficou. O Inter bem modificado no jogo do Brasileirão, perdeu por 3-1, enquanto o Felipe Luiz, que é verdade, tem mais opções de elenco, de banco de reservas, mandou para campo um time, se não com força máxima, muito perto disso. Para o jogo de amanhã, obviamente o Internacional vai com o que tem de melhor, né, porque tem que vencer o jogo por pelo menos um gol de diferença para tentar levar a decisão para os pênaltis. E o Flamengo, novamente, tendo a vantagem e também todas as opções de rodar o time, algo que tem sido característica do trabalho do Felipe Luiz. Se a gente puder compartimentar aí o que o Flamengo tem à sua disposição, na defesa, por exemplo, a grande dúvida é o Emerson Royal, que foi titular na quarta-feira passada, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e deixou o campo no intervalo, não participou do jogo de domingo, dificilmente poderá participar desse jogo de amanhã, mas está em recuperação, talvez apareça entre os relacionados como opção. O Danilo é que voltou, né? O Danilo teve uma lesão muscular, jogou alguns minutos contra o Inter aqui no segundo tempo no Beira-Rio, então fica sendo também uma opção. Pelo lado esquerdo, o Alexandro fez aquele controle de carga, não jogou no último domingo, jogou o Ayrton Lucas, então o Felipe Luiz também tem essas duas opções. Se a gente passar para o meio-campo, mas o cardápio também tem uma oferta interessante. O De La Cruz voltou a atuar, dificilmente vai ser titular, mas está jogando, tem condições e talvez a melhor, não vou dizer surpresa, mas o resultado aí da escalação do Felipe Luiz no último domingo tenha sido o Saul. O Saul foi titular, se apresentando bem como um segundo volante. O Jorginho já está absoluto, né, dominando a posição, mas o Saul ganha aí essa oportunidade, quem sabe, de continuar a ser titular, dando essa gama de opções interessante para o Felipe Luiz no meio de campo e que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que falar sobre a importância do Arrascaeta no time. O Arrascaeta que na quarta passada não pôde atuar, estava suspenso, entrou no último domingo com aquela categoria de sempre, participando de gols, dando passe. Realmente, quando o Arrascaeta joga, o meio-campo do Flamengo funciona melhor. E lá no ataque, o Bruno Henrique, que fez o gol da vitória no Maracanã, não jogou no último domingo, pode voltar a ser opção como titular, ou quem sabe até o Pedro, que vem se recuperando pouco a pouco, né, fisicamente, tecnicamente. No domingo já fez 2 gols, bonitos gols, inclusive, aqui no Beira-Rio. Também é uma opção. E tem o Gonçalo Plata, de quem o Felipe Luiz gosta, atua regularmente como titular, entrou no segundo tempo, fez o terceiro gol do Flamengo, atuou como titular no Maracanã. Ou seja, tudo isso para dizer que não faltam opções aí para o Felipe. O departamento médico do Flamengo esteve mais cheio, agora já está bem mais vazio. Então o Flamengo tem essas opções aí de escalação e são justamente essas alternativas que o Felipe vai treinar aqui no CT do Grêmio na tarde de hoje. Treino completamente fechado, viu, Barreto? Não teremos acesso, não tem entrevista coletiva, então temos que aí acionar fontes e tentar descobrir qual vai ser a opção do Felipe para esse jogo de amanhã aqui no Beira-Rio. Esse confronto entre brasileiros, algo que vem se tornando normal e comum nas últimas Libertadores, né?
todas as últimas edições a gente lembra de grandes confrontos entre brasileiros nessas oitavas de final, Internacional e Flamengo. Quem sabe na próxima fase podem ocorrer outros confrontos e vamos ver. Só que desse só um vai ficar vivo, não tem jeito, né? Vai cair um, mas vai passar um para as quartas de final aqui dos times brasileiros na Libertadores. E Inter e Flamengo estão na chave do Fortaleza, ou seja, pode ter esse confronto brasileiro mais à frente. Do outro lado da chave estão São Paulo, Palmeiras e Botafogo. São Paulo e Botafogo, que aliás já podem se encontrar na próxima fase. Então ainda há confrontos brasileiros em aberto e as dúvidas para esse jogo estão muito mais realmente do lado do Flamengo. O Roger, ao poupar todos os titulares, como disse o Gil, até o goleiro indica, né, que deve repetir formação para enfrentar o Flamengo amanhã. Obrigado ao Carlos Gil, bom trabalho aí para você, para a nossa equipe. Estamos ao lado do Flamengo, a Mari Capra, então em frente ao local onde o Flamengo vai se hospedar, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É isso, né, Mari, para o jogo. O Flamengo já chegou, Mari, ou ainda não? Bom dia. Muito bom dia, Bruno, Mari, Jailson, e bom dia também ao fã de esporte. Exatamente, eu tô aqui no hotel onde o Flamengo está concentrado para o jogo de quarta-feira e o Flamengo já chegou, porque ele veio no sábado para jogar o duelo do Brasileirão, no domingo, né, a vitória por 3-1, e já permaneceu aqui para o jogo da Libertadores. Então, 30 atletas foram relacionados, né, para essa viagem, pensando no jogo do Brasileirão, mas também no jogo da Libertadores. O Flamengo treinou ontem aqui em Porto Alegre, no CT do Grêmio, um treino que foi às 3h30 da tarde, retornou para o hotel cerca de 6h30, 7h, e hoje vai ter novo treinamento. Eles devem sair do hotel logo mais às 2h30 e a gente vê muita movimentação de torcedores por aqui. A gente viu no domingo nas arquibancadas, né, o setor visitante praticamente lotado, e aqui no hotel não é diferente. Perto da hora do treino, ou de saída ou de chegada, muitos torcedores por aqui. Agora há pouco o sósia do Jorge Jesus passou por aqui também. O Flamengo que está encarando realmente esse duelo de quarta-feira como uma decisão, muito por isso essa sequência de treinos, né, não teve descanso depois do jogo de domingo, mesmo para os titulares, né, que estiveram em campo. E o Felipe Luiz tem uma dúvida boa para esse time, né, na verdade várias dúvidas dessa escalação. A primeira, Emerson Royal ou Varela, o Royal que se machucou no primeiro tempo, né, tá fazendo recuperação, mas a tendência é que o Varela comece jogando. E aí a gente tem o retorno do Arrascaeta, que é o cérebro pensante desse time, uma peça fundamental para o Flamengo, está retornando de suspensão e com certeza vai ser titular. E aí a dúvida fica entre Gonzalo Plata ou Luiz Araújo para dar lugar ao Arrascaeta, e a tendência é que Luiz Araújo vá para o banco. E aí, mais na frente, Bruno Henrique ou Pedro. Claro que Bruno Henrique tem sido o favorito, né, do Felipe Luiz, mas o Pedro, como fez 2 gols em 11 minutos nesse jogo de domingo, também se credencia aí para brigar por uma titularidade. Então a gente pode ter essas mudanças no time do Flamengo. O Felipe Luiz ainda está testando algumas coisas, mas a certeza que a gente tem é que o Flamengo realmente vai para cima do Inter. Se o Berton estava falando, né, que o Inter precisa ir para cima, precisa buscar esse resultado da parte do Flamengo, e até pelo DNA do time, né, o Flamengo também vai para cima, não vai jogar apenas no contra-ataque do Inter segurando o resultado. Bruno. Obrigado, viu, Mário? Boa sequência aí para você, como quando a pessoa é educada é outro nível, né? Ai, velho, é isso aí. Obrigado, Mário. Valeu. Pessoal, então, essas foram as principais informações aí, vocês viram dos setoristas, né? Tanto do Sport TV quanto da ESPN, já aproveitando e deixando os créditos aqui também. Então é isso, só mais um pedido aí, se vocês puderem, compartilhem, curtam, um cliquezinho só não custa nada, vai ajudar pra caramba o canal, demorou? E logo, logo trazendo mais informações aí. Valeu, até a próxima.